Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Mais um estudo em autoconfrontação. Quero chamar os irmãos a meditarem, na palavra do Senhor. Aquilo que nós temos aprendido tem sido realmente assim uma grande bênção para mim ver a evolução dos irmãos. Quero assim louvar a Deus por aqueles irmãos que estão sendo fiéis, tanto no acompanhamento dos estudos, quanto também em decorar os versículos propostos. Tem sido uma grande bênção para mim. Eu tenho certeza que tem sido também uma grande bênção para os irmãos que estão acompanhando, sendo fiéis no acompanhamento desse estudo. Agradecer a Deus por esta oportunidade de ver os irmãos acompanhando. Agradecer a Deus também por aqueles irmãos que desde julho de 2018 também têm feito esse tipo de estudo conosco. É um estudo que a gente tem feito presencialmente desde 2018, um formato parecido com esse que nós temos usado aqui, online. Alguns irmãos notadamente jovens têm sido fiéis. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E quero agradecer a Deus também pela oportunidade que vocês nos dão. Então, nós estamos na lição 8, nesse estudo de autoconfrontação. Vamos orar, antes de começarmos. Estamos hoje fazendo a lição 8. Vamos ter a página 8. Então, na lição 8, que é a prática bíblica resulta em mudança permanente. Certo? Vamos orar. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor Deus, todas as vezes que não colocamos em prática, Senhor, aquilo que é maravilhoso que o Senhor tem nos dado, aquilo de maravilhoso, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas e que não temos usado. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, portanto, que o Senhor nos encha de sabedoria, o Senhor nos encha de entendimento, Senhor Deus, vindo dos altos céus, vindo do Senhor, para colocarmos em prática aquilo que temos aprendido. Te agradeço, ó Deus, pela diligência de quem tem acompanhado esses estudos, buscado colocar em prática, decorado os versículos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe grandemente. Abençoa, Senhor Deus, fortalece, Senhor. Nós pedimos mais uma vez, ó Pai, por aquelas famílias que estão enlutadas. Sabemos que nas famílias mesmo no TBI já temos motivos de choro, de pranto, de luto. Também sabemos, ó Pai, que entre famílias próximas também, muitas lutas contra esta pandemia, muitas vitórias também para nós rirmos juntos. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, para chorar com os que choram e regozijar com os que se regozijam. Ó Pai, nos protege, nos fortalece, renova as nossas forças, ó Pai, dia após dia. Nós pedimos estas bênçãos, que o Senhor abençoe esse estudo também, nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, prática bíblica resulta em mudança permanente. Essa é a nossa lição, que é baseada em Hebreus 5,14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E também Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos agora para a lição 8. Nós vamos aprender passos práticos para alcançar a mudança bíblica. Então, o que nós vamos fazer é aprender isso nesta oportunidade de hoje, passos práticos, esse é o título dessa parte da lição 8, passos práticos para alcançar mudança bíblica. Então, que diz assim: efetuar mudança bíblica na própria vida requer oração e ação com propósito definido. Mateus 7, 24 a 25, Romanos 6, 12 e 13, Colossenses 3, 5 e 14,
1 Tessalonicenses 5,17, Tito 2, versículos 11 e 12, Tiago 1, 22 a 25. Então, vamos abrir essas passagens. Vamos começar com Mateus, capítulo 7, versículos de 24 ao 25. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25. Dizem assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, aqui o Senhor Jesus falando sobre ouvir as palavras dele e praticá-las. Nós temos também Romanos capítulo 6, versos 12 e 13. Então, vamos lá para Romanos, capítulo 6, versos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Também Colossenses capítulo 3, versículos do 5 ao 14. Então, Colossenses capítulo 3, versos do 5 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Fazei, pois, mover a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então nós vemos aqui o Senhor nos dando instrução através do apóstolo Paulo para fazer morrer em nós aquelas coisas antigas e colocar em prática as coisas que são da vontade do Senhor em nossas vidas. Também 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz assim: Orai sem cessar. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Então, Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tiago 1, do 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então nós temos esses versículos que eles falam que efetuar mudança bíblica na própria vida requer oração e ação com propósito definido. É necessário nós lembrarmos que, embora aconteça na vida de algumas pessoas alguma espécie de milagre maravilhoso, de que a pessoa, por causa de alguma experiência pessoal com Deus, ela consegue deixar a maioria dos seus pecados de maneira imediata. Nós não queremos de jeito nenhum diminuir aqui as possibilidades do relacionamento individual de cada um com Deus. Embora nós saibamos que essas coisas existem, nós também sabemos que na maioria das vezes o que realmente acontece é que a santidade ela vem através de muito esforço, através de tempo gasto, através de tempo colocado realmente na presença de Deus, através de leitura da palavra, uma vida de oração e através de um propósito definido. E é isso que nós temos visto aqui nesse nosso estudo e é isso que afirma esta nossa frase do momento. Então, o ponto 1, essa aqui é a parte introdutória da lição, e o ponto 1 dessa parte da lição é: atenda de imediato à sua necessidade de mudar biblicamente. Nós teremos aí vários pontos, né? E leremos aí das letras A a F, mas nessa própria afirmação ou nessa própria afirmativa agora, diz assim: atenda de imediato à sua necessidade de mudar biblicamente. Os textos bíblicos são Salmo 37, 27, Provérbios 3, do 5 ao 8, Romanos 6, de 1 a 4, Efésios 4, 22 a 24, Colossenses 3, de 5 a 14, Tito 2, de 1 a 12 e Tiago 1, de 22 a 25. Então vamos lá. Salmo 37, 27. Salmo 37, versículo 27 diz assim: Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Também Provérbios 3, do 5 ao 8. Provérbios, capítulo 3, versos do 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Romanos 6, de 1 a 4. Romanos, capítulo 6, de 1 a 4, dizem assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Efésios 4, do 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Colossenses 3, do 5 ao 14. Colossenses 3, do 5 ao 14. Então, nós lemos agora há pouco, vamos ler novamente. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tito 2, 11, 12. Dizem assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e justa e piedosamente. Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, esses aqui são os versículos dessa primeira, desse ponto 1 que nós vimos aqui depois da introdução. Atenda de imediato à sua necessidade de mudar biblicamente. Letra A. Peça sabedoria a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Letra A. Peça sabedoria a Deus. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Letra B. Esteja sujeito ao Espírito Santo que habita em você. Coloque-se sob o controle do Espírito. João 14, do 15 ao 18, também o versículo 26, Romanos 8, do 9 a 11, Gálatas 5, 16 e Efésios 5, 18. Vamos lá para João 14, 15 ao 18 e depois o versículo 26. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Também o versículo 26, que diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Também Romanos 8, do 9 ao 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Gálatas 5:16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui nessa letra B, a frase, a afirmação é: esteja sujeito ao Espírito Santo que habita em você. Coloque-se sob o controle do Espírito. Então, quais são os passos práticos para alcançar uma mudança bíblica? Nós temos que efetuar essa mudança, nós vimos que é necessário atender de imediato essa necessidade de mudar biblicamente, e a letra A diz, peça sabedoria a Deus, e a letra B nos diz que é necessário que nós estejamos sujeitos ao Espírito Santo que habita em nós, e que nós nos coloquemos sob, ou seja, debaixo do controle do Espírito Santo. Amém? A letra C diz, faça uma autoavaliação e uma lista de como você tem falhado em pensar, falar e agir de modo bíblico. Estas são as coisas que você deve se despojar conforme mostra a palavra de Deus. Vamos lá para Romanos, capítulo 6, versos 12 a 14. Romanos, capítulo 6, versos do 12 ao 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Também Efésios 4, do 25 ao 31. Efésios 4, do 25 ao 31. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Colossenses 3, do 8 e 9. Colossenses, capítulo 3, versos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E o que nós vimos. Agora esses versículos, eles vão falar sobre essa questão da autoavaliação. Para que serve a autoavaliação? Ela tem dois objetivos principais. Um é o fato de nós sabermos exatamente como nós temos pensado, falado e agido. E o outro é para que, ao nós avaliarmos a nós mesmos, ao termos esta autoavaliação ou essa autoconfrontação, nós teremos a possibilidade de nos consertar antes de sermos confrontados por outras pessoas. Porque a nossa intenção com esse curso é sermos tão parecidos com Cristo, de tal maneira que não vai ser possível que outra pessoa nos aponte dizendo que nós não somos parecidos com Cristo. Ao nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, o nosso bom testemunho, o nosso viver vai nos ajudar a termos uma mensagem da palavra mais condizente com aquilo que nós vivemos, de modo que também a nossa pregação ela vai ser mais eficaz, ela vai ser mais parecida com Cristo Jesus, tá certo? A letra D. Confesse ao Senhor o seu modo de agir não bíblico, pensamentos, palavras e ações. Mateus 7, de 1 a 5. Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 5. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. 1 Coríntios 11, 31. Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31. Diz assim: Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que é que nós vimos aqui? A necessidade de confessar o nosso pecado ao Senhor. É necessário que nós peçamos sabedoria a Deus, é necessário que nós estejamos sujeitos ao Espírito Santo, que nós façamos uma autoavaliação e que nós confessemos toda vez que nós não agimos de maneira bíblica diante do Senhor, tá certo? A letra E diz assim: faça uma lista de pensamentos, palavras e ações substitutivos de acordo com a Bíblia e com os quais você deve se revestir. Então vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, verso 19, vai nos dizer assim: Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Efésios 4, 25. Efésios, capítulo 4, verso 25. Diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículos 28 e 29. Diz assim: Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem.
Também agora o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 10. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Também versículos 12 a 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora vamos para 2 Pedro 1, do 5 ao 8. 2 Pedro 1, do 5 ao 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi o que nós vimos aqui nessa letra E. Faça uma lista de pensamentos, palavras e ações substitutivos, de acordo com a Bíblia, e com os quais você deve se revestir. E o que foi que esses versículos agora nos falaram? Que para todo pecado existe uma ação contrária, ou seja, para tudo que eu faço de errado, o Senhor me dá uma alternativa do que eu devo fazer certo. Para todo pecado existe um ato de santidade. A Bíblia deu vários exemplos aqui, eu vou pegar um ou dois. Por exemplo, a Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Pelo contrário, falai a verdade, ou seja, o contrário de mentir é falar a verdade. A palavra de Deus também nos diz para não roubarmos. E muitas vezes algumas pessoas podem pensar que o contrário de roubar é não roubar. Mas não, a Bíblia aqui está nos ensinando que o contrário de não roubar é trabalhar para ter com que doar ao que tiver necessidade. Então, o contrário do roubo não é simplesmente não roubar. O contrário do roubo é doar, é dar, é oferecer, é ter como consequência de um trabalho honesto para poder doar a outra pessoa ou a outras pessoas. Então é necessário, como nós vimos aqui das letras A e E até agora, pedir sabedoria a Deus, estar sujeito ao Espírito Santo, fazer uma autoavaliação para conhecer o que precisa mudar, confessar o pecado ao Senhor de maneira constante e fazer uma lista de pensamentos, ações e palavras que devem ser ações e palavras pecaminosas que devem ser substituídos por ações, pensamentos e palavras santas. E nós vamos a partir da semana que vem, se for da vontade do Senhor, dar continuidade a esse estudo a partir da letra F. Nós vimos até a letra E. Nós, em virtude do tempo, essa letra F é um pouco mais longa, já estamos chegando a quase 40 minutos de estudo. Então, nós vamos usar aqui a letra
das letras A E, e na letra F nós daremos continuidade, tá certo? Quero agradecer a Deus aqui pelos irmãos, mais uma vez, os diligentes, aqueles que têm acompanhado o estudo e decorado os versículos. Eu peço a você que não tem decorado, que não tem acompanhado, acompanhe esses estudos. É para o nosso crescimento, para o crescimento da igreja, para o seu crescimento pessoal, de tal maneira que nós sejamos mais do que vencedores aqui nesta terra, enquanto estivermos nesta peregrinação que se chama a nossa vida terrena aqui, né? Então, nós vamos ter para decorar nesse período aqui Colossenses. Vamos abrir aqui, né, para Colossenses, capítulo 3. Diz assim o versículo 10, para decorar para a semana que vem. Colossenses 3,10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse estudo. Que maravilha, Pai, a Tua palavra nos ensinando de maneira prática, o que fazer de maneira prática, organizada mesmo, usando a nossa mente, usando a força de vontade, para ficarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Nos ajuda nesta demanda, Pai. Mais uma vez, nós clamamos ao Senhor por aquelas famílias enlutadas, por aquelas famílias que têm membros que tem entes queridos lutando pela vida, tanto em quarentena em casa, quanto em leito de hospital. Nós te pedimos que o Senhor os abençoe. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor encha de sabedoria todos os cientistas ao redor do mundo, que logo encontrem, ó Pai, remédios e vacinas contra esta terrível doença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo. Então, só para lembrar, decorar para a semana que vem, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Amém?